Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 e viveu até 1860. Ele nasceu na cidade de Danzig, que atualmente faz parte da Polônia e se chama Dansk. O pai de Schopenhauer era um rico e bem-sucedido comerciante, e por sua influência, Schopenhauer também estava sendo criado para seguir na mesma profissão do pai, ser um homem de negócios. O pai de Schopenhauer faleceu em 1805, provavelmente se suicidou. Nesse ano, Schopenhauer tinha 17 anos e decidiu seguir os desejos do pai, de que ele trabalhasse como comerciante. No entanto, Schopenhauer permaneceu pouco tempo na profissão, pois logo descobriu que não tinha interesse nem aptidão para o comércio. Ainda indeciso com sua vida profissional, em 1809, Schopenhauer ingressou na Universidade de Göttingen, que fica na atual Alemanha, para estudar medicina. Lá, começou a ter contato com as obras de filósofos como Platão e Kant, e a frequentar algumas aulas de filosofia. Foi assim que Schopenhauer percebeu que a sua verdadeira vocação era a filosofia. Então, ainda na Universidade de Göttingen, trocou medicina por filosofia. Por fim, transferiu-se para a Universidade de Berlim para continuar seus estudos filosóficos. Como Schopenhauer havia recebido uma herança com a morte do seu pai, ele pôde dedicar-se inteiramente à sua carreira acadêmica, filosófica e às suas atividades intelectuais. Em 1818, Schopenhauer publicou sua obra mais importante, O Mundo como Vontade e Representação, a qual ele continuou trabalhando durante anos e gerou uma versão mais longa e revisada em 1844. Para a indignação de Schopenhauer, essa obra passou despercebida durante décadas. Schopenhauer criticava bastante o filósofo Friedrich Hegel, dizendo que ele era charlatão e que sua filosofia era uma palhaçada filosófica. Segundo Hegel, tudo o que acontece na história é racional, pois a concepção de verdade de cada momento histórico é adequada ao seu contexto, uma vez que essa verdade está de acordo com os valores, os preceitos, as ideias e as vivências próprias de sua época. Então, os conflitos políticos, sociais, econômicos, as guerras, as misérias, as catástrofes, tudo isso ocorreu e ocorre de forma racional. Nada é aleatório na história. Para Schopenhauer, a história não é racionalidade e progresso, mas sim um acaso cego e enganoso. Além do mais, Schopenhauer dizia que a filosofia de Hegel servia aos interesses do Estado, pois ele a adaptava para agradar às autoridades e manter seu status acadêmico, em vez de buscar a verdade genuína. Segundo Schopenhauer, ao dizer que a história era racional, Hegel englobava as situações históricas como desdobramentos de um espírito ou mentalidade do mundo que sempre ia se modificando para melhor, ou seja, se expandindo e se aprimorando. E com isso, Hegel acabava legitimando todas as formas de governo e instituições, mesmo as mais maléficas. Quando conseguiu um emprego como professor em Berlim, Schopenhauer fazia questão de colocar suas aulas no mesmo dia e horário que as de Hegel, para disputar com ele quem atraía mais estudantes. Entretanto, quase ninguém aparecia nas aulas de Schopenhauer. Já as aulas de Hegel ficavam lotadas. Isso porque Hegel era um dos mais respeitados professores da Universidade de Berlim naquela época. Assim, Schopenhauer foi se decepcionando e se tornando descrente em relação ao mundo acadêmico. A filosofia de Schopenhauer é fortemente influenciada pelos pensamentos de Immanuel Kant e seu idealismo transcendental. Kant dizia que a busca pela essência das coisas, que ele chama de númeno ou coisa em si, não contribuía em nada para a ciência, não gerava conhecimento, já que a essência é algo metafísico, algo que não pode ser captado pelos sentidos humanos e por isso não poderia ser alcançado nunca, já que o conhecimento nascia a partir da experiência. Era preciso focar em como as coisas se mostram ao ser humano, o que Kant chamou de fenômeno das coisas. Schopenhauer concorda com Kant que o que percebemos são fenômenos e que existe uma realidade além do que percebemos, que é o númeno. No entanto, ele discordava sobre o númeno ser algo totalmente inacessível. E aqui entra dois termos importantes da filosofia de Schopenhauer: representação e vontade. Schopenhauer vai dizer que o mundo como o percebemos é uma representação, ou seja, é o fenômeno para Kant. E de forma resumida, o que seria o númeno para Kant vai ser a vontade para Schopenhauer. A vontade é a essência da realidade, uma força invisível que impulsiona toda a existência e tudo o que existe.
A vontade é uma força irracional, cega e insaciável que permeia todos os seres vivos e o universo como um todo. É uma força única, unificada e sem direção por trás de tudo o que existe. Portanto, é importante perceber que a palavra vontade é diferente dos usos comuns do termo. Quando alguém tem vontade de alguma coisa, tem em mente um objetivo, está tentando fazer alguma coisa. A vontade da filosofia de Schopenhauer é despropositada, ou como ele costuma dizer, é cega. Ela não tenta provocar nenhum resultado em particular. Ela não tem objetivo ou meta. Ela é apenas um grande surto de energia que está em todos os fenômenos naturais, bem como em nossos atos conscientes de ter vontade das coisas. Para Schopenhauer, não há um Deus que a direcione, tampouco a vontade em si é Deus. Vamos usar uma cadeira como exemplo para explicar as ideias de Schopenhauer e Kant de uma forma mais simples. Fenômeno. Para Kant, o fenômeno é a cadeira como ela aparece a você, através de seus sentidos e da estrutura da sua mente. Isso inclui sua forma, cor, textura, peso, etc. Númeno. O númeno é a cadeira em si, independentemente de como você a percebe. É a realidade subjacente ou implícita da cadeira que existe além da sua experiência sensorial e intelectual. Segundo Kant, nunca podemos conhecer a cadeira como ela é em si mesma, sem a mediação de nossos sentidos e da nossa mente. O númeno da cadeira é inacessível e incompreensível. Representação. A representação é a mesma coisa do fenômeno. Schopenhauer adota a ideia de Kant de que o mundo como o percebemos é uma representação. A cadeira que você vê, sente e usa é a representação. É a cadeira como ela aparece na sua mente. Vontade. Como já foi visto, a vontade é a essência da realidade, uma força invisível que impulsiona toda a existência e tudo o que existe. A cadeira, enquanto objeto físico, é também uma manifestação da vontade. Por exemplo, podemos dizer que a madeira da cadeira veio de uma árvore, que cresceu devido a uma força vital, uma expressão da vontade de viver. A cadeira pode ter sido construída por um artesão, cuja ação é movida pela vontade de criar e de trabalhar. E a cadeira em si pode ter sido feita para suprir o desejo das pessoas de se sentarem de forma mais confortável. Portanto, Schopenhauer concorda com Kant em relação ao fenômeno da cadeira, o qual ele chama de representação, mas sugere que podemos entender algo sobre a essência fundamental da cadeira, a vontade ou númeno para Kant, observando as forças e impulsos que levaram à sua existência. Vamos ver outros exemplos de representação e vontade. Imagine que você se olha no espelho e vê sua boca. Isso é a representação da boca, é o que você vê no espelho. Podemos descrever essa representação como uma parte do corpo humano que desempenha várias funções essenciais, como a ingestão de alimentos, a fala e a respiração. Fisicamente, a boca é composta por lábios, dentes, língua, gengivas e outros componentes que facilitam a mastigação e a deglutição. Agora, será que é possível ver ou conceber a boca de outra forma, além dessa que você está vendo no espelho? Para Schopenhauer, seria possível, por exemplo, conceber a boca como ímpeto, desejo ou vontade por comida, ou vontade de comer. Nós poderíamos resumir isso como fome. O ímpeto por comida ou fome é a força interna que impulsiona uma pessoa a buscar e consumir alimentos. Esta fome é uma necessidade biológica fundamental que surge do corpo para manter a energia e os nutrientes necessários para a sobrevivência. Aqui, a fome representa a vontade, a força cega e irracional que nos motiva a usar a boca para comer e satisfazer essa necessidade. Agora, imagine que você vê seus olhos no espelho. O que você vê é a representação dos olhos, é a manifestação física através da qual percebemos imagens. Enquanto a vontade é o desejo de ver, é a força interna que nos impulsiona a usar os olhos para obter informações visuais. Agora, imagine que você está vendo uma flor. O que você vê é a representação dela. Se fôssemos descrever essa representação da flor, seria basicamente que ela é a estrutura reprodutiva de algumas plantas desenvolvida para atrair polinizadores e facilitar a reprodução sexuada. Sobre a vontade da flor, poderíamos citar o instinto reprodutivo das plantas, que é impulsionado pela vontade inerente de perpetuar sua espécie, levando à produção de flores com cores vibrantes, aromas atrativos e néctar para atrair polinizadores como insetos e pássaros.
Schopenhauer acreditava que a vida é essencialmente cheia de sofrimento e o mundo é dor, pois a vontade é uma demanda infinita que sempre deseja mais e mais, sem contentar-se nunca com nada, desejando algo novo quando obtém o que havia desejado, sem trégua nem objetivo final. Todos os seres sofrem, cada um a seu modo, porque nenhum se cansa de querer, nem consegue da vida mais do que insatisfação. Por exemplo, imagine que você está com fome. Você come e a fome vai embora, mas depois de algumas horas, você fica com fome de novo. Esse ciclo de desejar algo, conseguir e depois desejar outra coisa nunca termina. Outro exemplo, você pode sonhar em comprar um carro novo. Quando finalmente consegue, fica feliz por um tempo, mas logo começa a desejar outra coisa, como uma casa maior. Esse desejo constante gera insatisfação contínua. Schopenhauer via a arte como uma maneira de escapar temporariamente da realidade dolorosa e tornar a vida suportável. Quando apreciamos a arte, entramos em um estado de contemplação pura, onde não estamos pensando em nossos desejos ou preocupações. Isso nos dá uma sensação de paz. A contemplação da arte nos permite parar de perceber o mundo somente como representação. Imagine que você está assistindo a um filme ou admirando uma pintura. Durante esse tempo, você se esquece dos seus problemas e desejos, concentrando-se apenas na beleza da obra. Isso proporciona um alívio do sofrimento. Schopenhauer considerava a música a forma mais elevada de arte, porque ela não apenas representa o mundo, mas expressa diretamente a essência da vida e das emoções. Para ele, a música é a forma mais pura de arte, porque é a manifestação direta da vontade. A música toca nossa essência de uma forma que outras artes não conseguem. Por exemplo, quando você ouve uma música alegre ou triste, ela pode afetar seu humor profundamente. Schopenhauer diria que isso acontece porque a música está comunicando diretamente com a sua vontade, expressando emoções e estados de ser de uma forma pura. Schopenhauer é notável também por incorporar a filosofia oriental ao seu trabalho, sendo particularmente interessado nas ideias do hinduísmo e budismo. A essência central do budismo são as 4 nobres verdades, e a primeira é sobre o sofrimento, que diz que a vida de todos nós é repleta de sofrimento e insatisfação constante. Não é possível ao ser humano conquistar total satisfação neste mundo. A segunda nobre verdade é a verdade da origem do sofrimento, que está na cobiça, na raiva e na ignorância. Dessas 2 verdades, Schopenhauer sintetiza em sua filosofia que a vida é sofrimento e que o desejo constante e a insatisfação tornam a vida dolorosa. A causa do sofrimento é a manifestação violenta da vontade. A terceira nobre verdade fala sobre a cessação do sofrimento. Ela diz que encontraremos a paz ou o estado de nirvana ao nos libertarmos ou desapegarmos dos desejos. Schopenhauer também acreditava que a renúncia aos desejos poderia diminuir o sofrimento e levar a uma vida mais tranquila. Ele via o nirvana como uma realização filosófica que correspondia à sua própria noção de negação da vontade. Ele considerava que tanto suas próprias ideias quanto as doutrinas orientais apontavam para uma solução semelhante ao problema do sofrimento humano, a superação dos desejos e a busca de um estado de desapego e serenidade. Há um conceito central no hinduísmo conhecido como Brahman, que se refere à realidade suprema, infinita e transcendente. Ele é descrito como a essência eterna que permeia tudo o que existe no universo, sendo a fonte de toda a criação e a força unificadora por trás de toda a existência. Schopenhauer também pegou essa ideia de Brahman e incorporou em sua filosofia. Porém, como o conceito de Brahman tem uma noção pouco tangível ou palpável, Schopenhauer nomeou a coisa em si, a essência interna do mundo, como aquilo com o qual nós estamos mais intimamente familiarizados, a vontade. A vontade é uma força única que permeia toda a existência e dá unidade a ela. Todas as coisas estão conectadas através da vontade. Outro conceito do hinduísmo que Schopenhauer utilizou foi o do véu de Maya, que é a ideia de que os seres humanos percebem o mundo de uma maneira que não reflete sua verdadeira essência. Segundo Schopenhauer, o que vemos e experimentamos diariamente é apenas uma representação, uma fachada, enquanto a verdadeira realidade, a vontade, permanece oculta. Para Schopenhauer,
todos nós fazemos parte de uma força energética e que as pessoas, enquanto indivíduos, existem somente no nível do mundo como representação. Portanto, causar mal aos outros é também causar mal a si próprio. Este é o fundamento de toda a moral de Schopenhauer. Se eu mato você, destruo uma parte da força vital que une todos nós. Quando alguém causa mal a outra pessoa, é como uma cobra que morde a própria cauda, sem saber que está fincando as presas na própria carne. Desse modo, a moral básica que Schopenhauer ensinava era a da compaixão. Dito de forma mais clara, as outras pessoas não são externas a mim. Eu me importo com o que acontece com você, porque de certa maneira, você faz parte daquilo de que todos nós fazemos parte, o mundo como vontade. Em resumo, Schopenhauer via a compaixão como essencial para a moralidade humana, pois ela nos conecta ao sofrimento dos outros e nos motiva a agir de maneira altruísta e ética.